bem-vindos todos ao Livros e E-Books mais uma vez. E hoje nós vamos dar continuidade aqui à minha experiência com os Contos Extraordinários do século XIX, esse livrinho aqui. Ó. Como foi dito aí no vídeo anterior, que eu vou deixar o link, eu estou lendo esse livro bem aos pouquinhos, no celular, então ele é uma leitura assim, bem eventual, e à medida que eu for acompanhando, completando um certo número de contos, eu venho aqui colocar a resenha para vocês. E o próximo conto o primeiro conto que a gente vai conversar hoje é A Mão Encantada, do Gerard Nerval. Tem que consultar a colinha aqui, tá, gente? Porque não lembro de tudo. É um autor que eu nunca ouvi falar, mas eu acabei ficando surpreso com a escrita dele. Muito legal, muito irônico. Apesar de achar um pouco exagerado a quantidade de citações que ele faz, muitas coisas até que não nos são interessantes para a gente, né? Mas o estilo dele é tão gostoso, é tão irônico que segura bem a leitura e é muito prazerosa. A história é um camarada, um rapaz, que ele se mete aí numa confusão e ele é obrigado a participar de um duelo, que na época era a forma que se usava para resolver as pendências. E só que ele é um péssimo lutador, péssimo espadachim, então ele procura um feiticeiro para ajudá-lo nessa situação, a vencer esse duelo. E o pagamento que o feiticeiro exige fica em aberto, e quando ele vai descobrir qual é o pagamento que ele vai ter que dar por esse duelo, é uma coisa assim que ninguém imaginava. Tá? Até o momento é um dos melhores contos que eu já li nesse livro. Vale bastante a pena, muito bacana. Depois desse, o próximo é o Jovem Goodman Brown, do Nathaniel Hawthorne. O Nathaniel é mais conhecido pela Letra Escarlate, que é um clássico, um livro bastante conhecido, bastante apreciado. O Nathaniel, ele era um cara, um escritor um pouco peculiar. Ele era muito moralista, extremamente religioso. Isso fica bem forte nas obras dele. E nesse conto não é diferente, fica bem claro. O conto é muito bem escrito, tá? Ele tem um tom assim misterioso. O mistério dele é daqueles contos que começam numa situação banal, normal, e vai evoluindo, vai ficando um suspense, crescente, muito legal. Ele é um pouco difícil de falar, como contos em geral, sem dar nenhum spoiler. Mas a gente tem aí o Goodman Brown, que é um jovem, que está no título, que ele, numa noite sombria, ele sai da sua casa, numa cidadezinha lá nos Estados Unidos, e ele deixa a esposa em casa e se embrenha na floresta junto com um senhor idoso, e a gente não sabe exatamente porquê. Na verdade, nem ele sabe exatamente o porquê ele está acompanhando esse senhor. Ele foi convidado e está indo junto. Só que nesse trajeto eles vão se embrenhando cada vez mais na floresta e eles vão encontrando pelo caminho vários outros moradores dessa cidadezinha, que eles moram. E quando chegar no destino, no centro da floresta, ele vai ter uma surpresa tão grande que vai assim, mudar todo o pensamento dele, todo o modo dele ver a vida, dele encarar as pessoas. Tá? É um excelente conto também, com certeza também ficou entre os melhores do livro. É bem suspense mesmo, bem bacana. O próximo, também esse é extremamente conhecido, que é do Gogol, que é O Nariz. E esse é bem surreal, bem loucão mesmo. E ele é dado assim, ele permite várias leituras, já foram feitas inclusive várias análises sobre ele. E ele é um conto assim, muito interessante, também muito bacana. Tá? Esse já é russo, como eu falei, é do Gogol, autor aí do Almas Mortas, do Retrato, outras grandes obras. E tem um fantástico assim diferente, por ser russo, talvez
ele tem um fantástico diferente do que a gente está acostumado. O enredo, né, fala de um homem que um belo dia acorda sem seu nariz. Ele não sabe simplesmente por quê ou como, e ele sai desesperado, porque o nariz é a identidade dele. Ele se sente uma outra pessoa, ele se sente completamente sem identidade, perdido, sem o nariz dele. E ele, desesperado, né, sai pelas ruas procurando o nariz, até que ele encontra numa igreja o próprio nariz dele, trabalhando como funcionário público, e bate um papo, lá tem uma discussão com o nariz, tentando convencê-lo de que o lugar dele é no seu rosto, né, e tentando convencer o nariz a que volte para o seu lugar. O nariz não quer, então ele vai atrás das outras possibilidades, né, que ele tem. Ele vai à polícia, ele coloca um anúncio no jornal, e assim, um conto assim, completamente surreal mesmo. Em nenhum momento tem uma explicação lógica para o que acontece. Isso daí fica a critério aí do entendimento e da percepção de cada um. Mas é muito engraçado e dá para ver aí nas entrelinhas muito da sociedade russa desse século, como funcionava essa questão da identidade da pessoa, da importância que isso tinha, do status, da perfeição, né, física e social, o impacto que isso tinha na vida das pessoas, né? E, inclusive, era uma condição para ter uma carreira bem sucedida, para a pessoa, né, se dar bem na vida. Excelente conto também. Depois desse, nós temos A Morte Amorosa, do Théophile Gautier. Outro autor também que eu só conhecia por nome, não me lembro assim, de citar nenhuma obra dele. Mas esse conto, ele é assim, soberbo. Tá? Ele vai te enveredando, te envolvendo de tal forma que não dá para segurar a curiosidade até chegar ao fim. Né? O conto, na verdade, ele é uma longa carta na qual o padre, um jovem, né, chamado Romualdo, tinha o sonho de infância de se tornar padre. Ele vai narrando para o seu irmão toda que no dia da sua ordenação ele se viu apaixonado, assim, à primeira vista, por uma moça que estava assistindo a cerimônia. Só que ele não teve coragem de ali desistir de tudo pela implicação social que isso teria. E o que isso trouxe, essa paixão, ficou martelando a alma dele, né? E ele mesmo, depois ordenado e desempenhando suas funções sacerdotais, ele nunca se esqueceu dessa moça misteriosa, né? Que é a Clarimonde. Mas ele acaba sendo nomeado padre, né, de uma cidadezinha distante. Só que algum tempo depois ele é chamado no meio da noite para dar extrema-unção a uma jovem, a uma dama, que já está às últimas e foi chamado para dar extrema-unção. Só que quando ele chega lá, ela já morreu. E quando ele vê quem é a dama, né, que ele tinha que dar extrema-unção, que é a Clarimonde, a paixão dele, ele não resiste e finalmente ele a beija. Isso daí vai ter implicações assim bem sinistras, né? E vai enredando a vida dele de forma cada vez mais sombria e mais misteriosa. Também um conto fantástico, muito, muito bom mesmo. Depois nós temos aqui um conto do Prosper Mérimée, que é autor do famoso Os Amores de Carmen, né? Tem até o filme aí com a Rita Hayworth, famoso, antigo. E o conto é A Vênus de Ilha. Nesse conto, também é uma narrativa fantástica, maravilhosa. A história vai levando a gente de tal forma, a gente até já tem uma noção do que é, do caminho, né, que esse conto vai levar a gente. Mas no final ele surpreende. Pelo menos eu fiquei bastante surpreendido, apesar de achar, né, bom, o conto vai terminar assim, mas não, ele tem uma reviravolta e ele é bem interessante nesse aspecto. Bom,
Um pesquisador parisiense, ele vai por uma propriedade no campo, porque ele ouviu falar que ali foi descoberta uma estátua muito perfeita da época aí da Grécia, né, de Roma antiga, e ele vai até lá. Só que nessa casa tá tendo, ele chega nessa mansão justamente quando o filho do dono vai se casar. Então tá tendo toda a preparação para o casamento. Só que o dono da casa ele está apaixonado por essa estátua. E curioso, porque desde que a estátua foi encontrada, aconteceram alguns acidentes assim bem estranhos, sempre nas redondezas dela, sempre tendo alguma coisa a ver com aquela estátua, e que começou a causar um certo pânico ali, até na dona da casa, nos empregados e até na população das propriedades ali da região, né? E justamente nesse casamento, essa estátua vai ter um papel bem importante, né? Que não tem como eu adiantar mais nada, mas a estátua vai ter um papel bem surpreendente e bem assustador até nesse casamento do filho do dono. Também muito bom, também entre os melhores do livro. E para terminar, a gente tem aqui o Fantasma e o Consertador de Ossos, do Joseph Sheridan Le Fanu, que ele é um dos precursores aí do conto fantástico, do vampiresco. Ele é anterior até ao Bram Stoker, ao Drácula, e ele que começou a dar esse pontapé inicial nos contos, nas histórias sobre vampiros. O conto é bem curtinho, e ele é narrado de uma forma, eu acredito eu, que no inglês, no original, ele seja uma forma bem coloquial, irlandês, e ele foi traduzido de forma a parecer um caipira falando, um caipira nosso, né, brasileiro, falando. Então a narrativa dele é bem diferente, é um tom assim bem mais popular, como se tivesse mesmo um caipira aí contando um caos. O enredo é bastante interessante. Tem uma lenda, uma das lendas irlandesas, diz que os mortos, né, quando são enterrados, as almas vão para o purgatório, aguardando o dia do juízo final. E esse purgatório é um local de bastante sofrimento e bastante sede. É muito quente, então as almas sentem muita sede lá. E fica a cargo dos novos, conforme vão sendo enterrados, recém-chegados, são os responsáveis por trazerem a água, por irem buscar água e trazer para aliviar a sede dessas almas do purgatório. E certo dia, dois homens, né, um deles ele era assim, um consertador de ossos quebrados, digamos assim, seria um ortopedista da época, e eles têm que passar a noite numa mansão rural que já tem histórico de um fantasma. E à noite, né, o fantasma realmente aparece com um pedido bastante inusitado para esse consertador de ossos. Né? Ele pede a ele para fazer né, tomar aí uma providência que diz respeito a essa situação da água para os mortos no purgatório. E bem interessante essa junção aí que o autor faz. Tá? Então, lembra, em certos momentos, ele lembra bastante o Fantasma de Canterville, do Oscar Wilde, porque também, né, tem essa interação cômica aí entre um fantasma e os vivos, mas não de uma forma assustadora, ou muito pelo contrário, muito engraçada. E então essa foi a segunda atualização desse livro, né, os Contos Extraordinários do século XIX. E à medida que eu for lendo, não tenho previsão para isso, como eu disse, eu vou lendo esse livro bem aos pouquinhos mesmo, vou encaixando a leitura dele entre uma coisa e outra. Então, quando eu tiver mais alguns contos aí para ler, lidos, eu volto aqui para fazer mais uma atualização, tá bom? Espero que tenham gostado, não deixem de assistir o primeiro vídeo desse livro, tá? E conto com vocês, com a visita, com a curtida, com a inscrição no canal, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.